Olha só! Juliano Som, tudo bem, querido? Olá, olá, Theo. Olá, olá a todos os que nos assistem agora, os ouvintes da rádio, Rede o pessoal Osana. também aqui da nossa rede, a Rede Rosana, o pessoal também aqui da minha rede entrando. Olá, queridos, graça e paz a todos. Graça e paz. Juliano Som, de qual cidade você está falando hoje? Eu estou falando aqui de São Paulo, De São Paulo, cidade aonde capital, acontecem os exato. grandes eventos, o DVD do nosso querido Juliano Som também foi em São Paulo. Agora, Exato, e a gente acabou de gravar a Noite de Adoração 2. Uhum. Foi aqui em São Paulo também, em casa. Conta para nós esse projeto lindo, maravilhoso que você está aí mandando ver, graças a Deus. 2023, esse presente, né? Você gravando super sucesso para nós, para edificar a nossa vida, para melhorar o nosso ano. E agora com essa música Ele Vive, eu tô curtindo muito mesmo. Uau! Olha, foi um processo que começou antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e as coisas aparentemente ficaram em pausa, mas o Senhor continuou sempre a se mover. E em meio à pandemia, como alguns estão sabendo, algo lindo nasceu, uma igreja nasceu, a Igreja Livres nasceu. Hoje eu também sou pastor de uma comunidade local e a partir dessa experiência surge esse projeto que vem celebrar essa vida comunitária, essa vida congregacional e a realidade da ressurreição do Senhor, que é o tema dessa canção, da Ele Vive, é uma realidade central, é uma realidade que faz a igreja ser igreja. A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão, né? A nossa fé é vã. E então, porque o Senhor morreu, mas não permaneceu morto, nós podemos crer no amanhã. É verdade. Isso é central para nós, né? Se Jesus não ressuscitou, inclusive, como diz ali em Romanos no capítulo 4, Jesus ele foi ressuscitado para que nós fôssemos justificados, ou seja, é a morte e a ressurreição do Senhor que possibilitam a nossa salvação, a nossa redenção. Então, ele vive algo que precisa ficar diante de nós, essa realidade precisa ser cantada, precisa ser lembrada, é algo que sem o qual a nossa fé ela desmorona. Ô, Juliano Som, eu tenho sentido, assim, nas suas pregações, uma intimidade com Deus. E, e eu acho que quanto mais intimidade com Deus, mais o céu a gente quer, mais o céu a gente deseja. E eu tenho sentido isso nas suas canções, desde a música que marcou minha vida, que é Vai Valer a Pena, algumas pregações, por exemplo, aquele, aquela que você prega que Deus tem saudade do tempo que você orava, essas pregações que marcaram minha vida, e eu sinto essa essência de quanto mais você fala de Deus, mais você quer o céu, mais você prega e nas suas músicas, você fala ele vive, vai valer a pena, né? Você tá é algo, ó Jesus, não dá para acreditar que eu hoje estou entrevistando você, porque você marcou tanto as nossas vidas aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, e para nós é uma honra, viu, Juliano? Que Deus abençoe muito a sua vida, cantor. Que Deus pastor, cantor, tanta coisa. Olha só, mas antes eu quero te fazer um elogio aqui. Eu quero que o Ai, ai, ai. pessoal comente aí o nome da água que o Juliano bebe, pessoal, porque ele estava de aniversário recentemente e eu fui surpreendido pela idade do Ah. Juliano Som. Não dá para acreditar. Eu pensando até. Teve momentos que eu pensei que você tinha a mesma idade que eu. Não, não aparenta. Não aparenta. Olha, mas as juntas, hoje elas doem. É uma graça do Senhor. Eu herdei da minha mãe. A minha mãe, ela só foi aparentar a idade que ela tinha depois dos 70, né? Então, então é graça, é graça. E bastante kimchi.
Kimchi Que o é um quê? dos pratos coreanos. Como é que é o nome? Kimchi é um dos pratos coreanos que cada vez mais é conhecido. Tem muito dorameiro, né? Gente que assiste esses seriados coreanos. E eu como kimchi todos os dias, praticamente. É uma espécie de salada coreana. É, E ela é riquíssima em antioxidante. E o ai, pessoal. antioxidante é a água, viu? É a água da juventude, né? Então, mas ó, os cabelos brancos estão aqui, ó. Juliano Tom, conta para nós aqui um pouquinho, rapidinho, eu sei que eu tenho aqui os minutos contadinhos. Mas uma coisa que muitas pessoas estão passando hoje é o esfriamento espiritual. Ou tem pessoas que elas estão assim em cima do muro, elas não sabem para onde ir, não sabem onde congregar, elas não têm talvez nem fé hoje mais. E eu vi que no seu testemunho também tem muito disso, né? Quando você falaram de Jesus para você, você estava passando por um momento assim, aquele momento que não sabe em quem crer, em quem acreditar. Uma pessoa fala isso, outra diz outra. Como chegar ao ponto de aceitar Jesus? Eu sei que é difícil essa pergunta, mas eu sei que Deus vai te dar as palavras corretas aí, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, gostam dos seus louvores, mas estão assim em cima do muro, não sabe se realmente te entregam a vida, se vale a pena, né? Conta para nós um pouquinho. O Evangelho é uma notícia maravilhosa. Quando nós paramos para meditar no Evangelho, quando nós paramos para avaliar tudo que foi feito, toda essa narrativa de Gênesis a Apocalipse, a gente chega à conclusão de que o amor do Senhor é algo indescritível, é algo que supera toda a compreensão humana, é algo que supera toda a capacidade humana que nós temos de não só discorrer, falar desse amor, mas compreendê-lo. Mas quanto mais a gente para meditar, para mergulhar nesse amor, mais a gente é alcançado, mais a gente é tomado. E o Evangelho tem esse propósito, o verdadeiro Evangelho. O real Evangelho tem esse propósito de gerar em nós amor. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da fé. Né? Porque tem gente que acha, olha, eu creio e porque creio deve estar tudo certo. Demônios creem e fazem mais, eles tremem. Mais do que muita gente, né, que diz acreditar na realidade dos céus. E é por isso que a gente tem que entender que a fé ela quer levar além da crença. Ela quer levar para o amor. O Senhor ele vai levar para casa aqueles que o amam. O Senhor quer passar a eternidade com aqueles que o amam. E conhece esse amor quem se debruça. Conhece esse amor quem tem ouvidos para ouvir, quem deseja ouvi-lo. E quem busca ouvi-lo, quem busca o Senhor, ele permite ser achado. Então, ele nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Já nos foi dado. É um convite lindo, é um convite maravilhoso. Né? Se nos debruçarmos, se nós pararmos para ouvir constantemente, a Bíblia nos chama, olha, pensem nas coisas do alto, pensem em tudo aquilo que diz respeito a Ele. Se debruce na sua palavra, busque o Senhor, e se você o buscar, você o encontrará. O mais difícil Ele fez. E então se eu posso dizer por mim, né, o que mantém o meu coração, o que mantém a chama acesa, o que faz com que eu deseja servi-lo, adorá-lo, buscá-lo, é essa compreensão do Evangelho, é entender o que foi feito, é entender toda essa história, essa narrativa de Gênesis a Apocalipse. E quanto mais eu percebo, quanto mais eu o conheço, mais eu o desejo. Glória a Deus. E se existe gente em cima do muro, é porque, desculpa a minha franqueza, é porque esse evangelho não foi experimentado.
não te apresentaram o Evangelho, ou você não conheceu, você não tem voltado a essa essência, buscado essa essência, porque o Evangelho é o poder de Deus para Glória a Deus. salvar todo aquele que crê. E o Aleluia. poder de Deus é um poder, a palavra ali é dunamis, né? O poder de dinamite, é algo explosivo, né? Quando o evangelho nos alcança, algo explosivo acontece em nós. Esse é o poder de Deus, é um poder transformador. E, e se você está em cima do muro, eu não sei. Talvez seja bom você questionar que evangelho você ouviu. Talvez seja bom questionar que evangelho você tem escutado. Talvez seja bom questionar quem é aquele que você diz conhecer. Meu Deus. Porque nós sabemos, a partir inclusive, citando aqui a história, me vem à memória agora a história de Arão, né? Moisés havia sido levantado pelo Senhor, Arão, o, aquele, né, que o substituiu quando Moisés subiu no monte, e na presença do Senhor, Moisés se perde, o tempo passa, o povo fica inquieto, cadê Deus? Cadê Moisés? Cadê Deus? Arão, né? Faz alguma coisa. E Arão, pressionado pelo povo, né, que representa aquela liderança que dá aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo É. que o povo precisa, ele faz o quê? Ele, né, aquele episódio que é bastante conhecido, ele recolhe o ouro e monta um bezerro de ouro, né, e apresenta para o povo. No português, a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali. Mas quando você vai para o hebraico, você percebe o que Arão faz. O que ele faz? Ele monta o bezerro de ouro e ele diz o quê? Eis Elohim Yahweh. Ou seja, ele monta o bezerro de ouro e diz: eis aqui o nosso Deus. Nossa. O problema ali de Arão não foi criar um bezerro de ouro e dizer que havia um outro Deus e esse outro Deus deveria ser adorado. Ele cria um bezerro de ouro e diz: ó, esse é Yahweh. Esse é o Senhor dos Senhores. Meu Deus. E nesse episódio, o que a gente entende? Que nem todo Jesus é o Jesus revelado nas Escrituras. Que nem todo Jesus que é pregado e é dito, né, que é um evangelho que diz respeito a ele, nem todo Jesus é um Jesus, né, conforme revelado nas Meu Escrituras. Deus, é verdade. E o que acontece hoje, o que a gente percebe acontecendo é que tem gente criando um bezerro de ouro e dizendo: esse é Jesus. E esse evangelho não é o poder de Deus. Esse evangelho não traz salvação, esse evangelho não alimenta, esse evangelho não sustenta. Os falsos evangelhos fazem o quê? Assim como aconteceu no deserto. É uma mensagem egocêntrica, centrada no homem, centrada nas necessidades do homem, centrada nos desejos do homem. O Senhor, ele é atento às nossas necessidades. O Senhor, ele é atento aos nossos desejos. Eu me sinto mimado pelo Senhor muitas vezes. Eu não sou digno daquilo que eu experimento, né? Mas isso é periférico, não é central. Quando a gente traz o periférico para o centro, a gente está criando um outro evangelho. Meu Deus. O evangelho real, ele precisa centralizar aquilo que é central. Senão ele é falso. Senão ele não gera Por isso que fome. as suas canções, né? E essa nova canção aí do álbum, são 8 músicas, é isso mesmo, Juliano? Sim, vão ser 8. Gravamos 8 canções e essa é a primeira. E aí fala ele vive, e vai valer a pena, né? A gente ter. Mas isso, essa a confirmação de que ele vive, também não só a gente ouve falar que ele vive, mas sim a gente vive com ele, né? Eu acho muito Sim. lindo isso que você passa para nós isso. Mas
Juliano, nosso tempo aqui, infelizmente, pastor querido, infelizmente nosso tempo aqui já cessou, mas eu quero aqui deixar um abraço de todo o Rio Grande do Sul, representando o Rio Grande do Sul aqui. Todo o Rio Grande do Sul te ama quando você vir para cá. Sim. Nós queremos ver o coreano tomando chimarrão. Ah, eu tomo, hein? Eu tomo, eu tenho tertúlia aqui no meu armário. E tocando gaita, uma coisa nunca vista. Nós queremos ver. Sabe que hoje, bem rapidinho, eu imaginei hoje Juliano Souto cantando sertanejo, uma coisa nunca vista antes. Olha, nunca diga nunca, né? Nós É, buscamos alcançar o sertanejo. é. Então, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Querido, rapidinho aqui, se você puder deixar Ah, uma mensagem para todos da Rede Osana e do Rio Grande do Sul também, para a gente encerrar aqui com chave de ouro a nossa, nossa entrevista. queridos, eu digo mais uma vez, ele vive e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. A realidade de que o Senhor vive faz tudo ao nosso redor ficar pequeno. As dores, as angústias. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, disse-nos o Senhor, porque ele venceu o mundo e porque ele venceu, nós também haveremos de vencer, porque ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. O nosso destino ainda está nos aguardando. Não é este mundo, não é esta terra. Novos céus e nova terra, a eternidade nos aguarda e para isso vivamos, ele vive. Deus abençoe, Deus queridos. abençoe, pastor. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Paz, paz.